Bom dia a todos. Vamos iniciar de novo aqui com os tributos. Eu vou trazer para vocês de novo lá. Se estiver acompanhando o PPT, eu vou estar olhando lá, mas eu não vou conseguir compartilhar com vocês. Ou eu consigo. Não sei se eu consigo. Eu tentei aqui. Talvez sim. Professor Paulo, algum aluno poderia compartilhar também se está no Moodle ou PPT. Ah, mas é uma ótima ideia. Uma ideia maravilhosa. Se alguém quiser, se você tem que compartilhar. Eu vou ver se está no Moodle aqui, eu posso tentar ver aqui. Ah, se tu fizeres isso, eu te agradeço demais. Vou tentar aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui baixar. Tá, voltou aqui. Estou conseguindo entrar aqui no outro notebook, galera. Muito obrigado, Arthur. Acho que deu aqui. Enquanto eu estou mexendo aqui, uma pergunta: vocês chegaram a se inscrever na maratona lá do NIP? Conseguiram? Ah, já abriu lá do outro. Boa. Muito obrigado, Arthur. Deu certo aqui. Então, nós estamos vendo aqui a introdução ao direito tributário e começamos com o conceito de tributo. Então, o conceito de tributo, deixa eu comentar com vocês, é o conceito mais importante do direito tributário, ele é bem estabelecido e possui elementos muito claros. Tá? Ele possui aqui 5 aspectos que nós falamos, né? 5 naturezas, e nós olhamos 2, iniciando 3. Então, a primeira é a natureza pecuniária, né? Que ele é revestido dessa natureza monetária, tributo é sempre em moeda, ou referenciado em moeda. O exemplo mais claro é a unidade de padrão fiscal. Ele é sempre compulsório, então tudo que for consensual não é tributo. Tem natureza lícita, que era o caso tem natureza lícita. Vocês estão me escutando? Não? Ah, tá. Obrigado. Então, tem natureza lícita, ou seja, não incide sobre condutas ilícitas, mas sobre o resultado econômico de condutas ilícitas. É a chamada teoria do non-olet, ou pecúnia non-olet, que é a tributação do ilícito. Aí, esse é um tema que tem muito destaque hoje. Tem vários congressos que trabalham com a ideia de tributação do ilícito, como os congressos que ocorreram em função da Lava Jato, em função de alguns problemas aí na área política, de corrupção e assim por diante. Então, tem muito material hoje em matéria tributária sobre essa questão aqui. Eu mesmo tenho um orientando que está escrevendo sobre a
aqueles acordos de colaboração para fins de denúncia na área criminal, na esfera criminal, e os efeitos na esfera tributária, porque o sujeito vai lá declarar, olha, eu soneguei, participei de uma corrupção lá, de um esquema de corrupção de alguns milhões. E aí, há o reflexo disso na esfera tributária. Tá, mas você sonegou, você participou da corrupção de 1 bilhão, e como é que ficou a declaração desse dinheiro? Ah, não ficou? Então, como é que vai ser? E assim por diante. Então, o que é central aqui saber? O tributo incide sobre o ato ilícito, mas o resultado da conduta ilícita também é tributado. Tá? Natureza legal. Tributo sempre é previsto em lei. Tá? Não tem como o tributo ser estabelecido por outra forma que não seja lei. Essa ideia ela vem desde 1215, que tem a Magna Carta de 1215, que é a Constituição, diz a primeira Constituição moderna, mas ela tem origem também em Portugal. Portugal já tinha um modelo de regras assim antes de 1215, mas a Magna Carta ficou a mais famosa, né? Porque ela dá origem ao Reino Britânico. E um dos princípios que rege lá a Magna Carta é: não haverá tributação, taxação, não haverá taxação sem representação, ou seja, sem passar pelo legislativo, pelo parlamento. Então, 1215 estabeleceu essa regra. Tá? Uma história bem legal. Ela tem uma origem até tributária, porque nós temos ali um rei, não sei se vocês se recordam, que era o rei João Sem Terra. Aí vocês vão perguntar, mas como é que tinha um rei que não tinha terra, né? Geralmente os reis têm terras. Mas o João Sem Terra era filho não primogênito do Ricardo Coração de Leão, que era o rei de Inglaterra. O Ricardo Coração de Leão foi para as guerras em França e depois para as cruzadas, some, desaparece e assume o filho não primogênito, João. Como o João não tem terras, ele precisa de dinheiro para continuar as guerras em França, para ter o fausto da corte, né, as roupas da corte, a ostentação da corte, e para tudo mais que estava envolvendo aquele início de formação do Reino de Inglaterra. Para isso, ele faz o quê? Aumenta tributos. Aumentando tributos, sucessivamente, ele vai desagradando quem? Os nobres que vão pagar os tributos. Os nobres se reúnem, vão a Londres, porque cada um tinha uma região lá de um feudo na Inglaterra, vão a Londres e obrigam ele a assinar uma carta, que é essa Magna Carta, né, a carta mais importante de 1215, que diz que não haverá tributação sem representação. Esse princípio é chamado princípio da legalidade, nós vamos ver em seguida. Ele vai aparecer no artigo 151 do texto constitucional brasileiro, aparece em todos os textos constitucionais praticamente, que diz que não se pode exigir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça assim. Tá? Então, exigir é instituir. Aumentar é aumentar a alíquota, a base de cálculo, ou aumentar de qualquer forma. Mas somente quem pode fazer isso é o legislativo. Tá? Esse é o princípio da separação de poderes. O executivo cobra, o legislativo institui, o executivo e o judiciário interpreta os casos. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, se não tiverem, eu vou passando. Aí o CTN vai estabelecer esse princípio, Código Tributário Nacional, o princípio da legalidade no artigo 97, que diz: somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos, a extinção. Então, instituir e extinguir. Majorar, que é aumentar alíquotas, ou reduzir. Tá? Definir o fato gerador, que é tipo prestar serviço, oferir renda, assim por diante. Fixar a alíquota, combinar penalidades, multas, e as hipóteses de exclusão, que é anistia ou isenção, suspensão, que é parcelamento, moratória, assim por diante, e a extinção, que seriam vários casos que nós temos lá, como a transação, pagamento, a remissão e outros que nós veremos. Ou dispensa, redução de penalidades.
Tá? Então, nós temos a anistia de multa e a redução da multa. Então, o CTN vai trazer esses aspectos, nós vamos ver com mais calma. Tá? Mas o princípio da legalidade está dentro dessa natureza legal do tributo. E, por último, o tributo possui natureza administrativa plenamente vinculada. O que significa administrativamente plena vinculada? É que ele tem que ser cobrado. Depois de instituído, ele deve ser cobrado. Se instituído, deve ser cobrado. Essa é a ideia. Para evitar justamente aquele risco, que é o risco de que nós vamos cobrar só dos inimigos e não dos amigos. Tem até um dizer, que eu acho que é do Maquiavel, que dizia o seguinte: aos amigos tudo, é mais ou menos isso, né? Aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei. Aos amigos as benesses da lei, aos inimigos os rigores da lei. Então, quando eu vou aplicar a lei pode ter uma interpretação um pouco mais benéfica, um pouco mais rigorosa. Aí o Maquiavel tem uma frase muito clara que diz assim: ó, aos inimigos eu aplico os rigores da lei e aos amigos as benesses. Então, para evitar essa forma de cobrança, que é uma cobrança política, que tem por objetivo prejudicar alguém e beneficiar ao outro, a natureza da cobrança do tributo é vinculada. O fiscal não pode decidir se vai cobrar ou não, como vai cobrar, de que forma. Ele vai fazer como está na lei. E essa ideia é tão forte que aparece ali no texto o advérbio de intensidade plenamente. Então, ele vai cobrar de modo plenamente vinculado. Ele podia ter dito ali, ó, você poderia dizer, olha, cobrar mediante atividade administrativa vinculada, ponto. Mas o legislador colocou plenamente ali, não por questões literárias, mas por questões jurídicas. Ou seja, ele não tem nenhuma margem de discricionalidade. Ele tem que ser absolutamente literal. Tá? A interpretação literal aqui. Lembre-se, o administrador, ele aplica a sua vontade com 3 modos. Ele aplica do modo que a gente chama, o modo que é discricionário, arbitrário e o modo que é vinculado. Então, nesse caso, é absolutamente vinculado. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Então, eu vou colocar um caso aqui para vocês analisarem com base nisso aqui que eu expus agora. Tá, eu vou colocar um casinho e vocês vão ter uns minutos para responderem aqui. Ó. Mas eu vou dar a resposta rapidamente, só para ver se vocês conseguem fazer aqui. Ó. Eu vou compartilhar e vou colocar na tela. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, esse caso aqui é um caso que chama atenção, eu já vi muitas vezes. Tá? Até vou colocar ali no PPT. Ó. Vou pegar aqui. Vou chamar isso aqui de exercício, tá? Ó, exercício. Eu já vi esse caso de múltiplas formas. Esse colega aqui, ele fez um trabalho, podem ver ali, ó, para a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, especialização em direito tributário, mas eu já vi de várias formas essa situação. Olha aqui, ó, ele propõe um imposto sobre poluição ambiental. Eu já vi sob a forma de imposto verde, imposto sobre dano ambiental, tem vários nomes que eu já vi. Tá? E esse aqui eles denominaram de imposto sobre poluição ambiental. Aí ele propõe aqui, ó, ele vem aqui os princípios da tributação no Brasil,
E aí ele propõe aqui, ó, imposto sobre poluição ambiental. Vamos ver qual é a hipótese de incidência dele, página 27. Vou colocar aqui e vou copiar para vocês. Página 27. Não foi bem no 27, não. Ou é o item 27? Ó, até aqui, ó. Era na 29. Aí ele fala desse IPA, né, que é o Imposto de Poluição Ambiental, e ele diz aqui, ó, são os fatos geradores do imposto dele. Ó, a proposta que ele está sugerindo, para usar a competência da União para fazer isso aqui, que a gente chama competência residual. Tá? Vou colocar entre parênteses, entre aspas, para vocês saberem que não existe esse imposto ainda. Olha como é bem ampla a hipótese de incidência dele. A minha pergunta é a seguinte, vou colocar aqui de novo. A pergunta é, na opinião de vocês, este imposto, ele é constitucional ou inconstitucional? Tá? Essa é a minha pergunta. Com base no que nós vimos, esse dispositivo
Bem, hoje está meio difícil aqui o negócio. Eu não sei se chegaram a ver ali o caso. Então, é uma proposta de imposto de poluição ambiental, tá? Ele já apareceu diversas vezes na minha trajetória aí, em diversos casos, certo? E aí, a minha pergunta é, se esse imposto aqui, na opinião de vocês, ele é constitucional, com base no que nós vimos antes, ou seja, deixa eu voltar aqui, com base no conceito de tributo. Tá? Claro que eu vou corrigir com vocês agora, né? Mas eu queria que vocês analisassem com base no conceito de tributo, porque esse é o caminho que a gente geralmente faz. Surge uma taxa nova, surge um tributo novo, um imposto novo, a primeira coisa que a gente faz é olhar aqui. Aí o governo quer criar, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Nós vamos olhar aqui o conceito. O governo quer criar uma taxa, por exemplo, para combater a fome, cobrada nas passagens aéreas. Nós voltamos aqui. Então, o ponto de partida de qualquer análise jurídica em matéria tributária é o conceito de tributo. E vou dar aí... Deixa eu ver. Uns 30 segundos. E aí vocês corrigem. Estou com muito medo da gravação dessa aula, sabe? Teve uma aula que eu não consegui gravar ou recuperar o vídeo depois. Aí, se tiver que gravar, eu vou ter que regravar ela ou colocar na outra turma. Se querem responder isso aqui, se quiserem, podem colocar no bate-papo, tá? Então, 10 segundos, 15 segundos, podem colocar. A única resposta que eu gostaria é o seguinte: é constitucional porque cumpre todos os requisitos do conceito de tributo. Resposta alternativa: não é constitucional porque não cumpre os requisitos do conceito de tributo. Resposta completa: não cumpre o requisito, sei lá, natureza XYZ. Alguém tem alguma ideia? Deixa eu ver aqui. Alguma ideia? Não? Eu acho que ele parece se confundir um pouco com multa. Para mim, ele vai mais. Falando, Suzy, mas eu não escuto. Não? Eu estou escutando, professor. Acho que talvez seja o seu. Escreveu aqui. É meu telefone? Hoje é aquele dia que nada funciona, sério. Pode falar, Suzy. Vamos ver se funciona aqui sem... Você me ouve agora? Não? Tá, agora pode falar. Vamos ver se funciona aqui. Me escuta? Agora sim. Não, eu disse que parecia se confundir um pouco com uma multa e não só uma simples tributação. Ou ele estaria realmente incidindo sobre um ilícito, ou ele estaria legalizando a poluição desde que pagasse um imposto por cima dela. Eu acho que você acertou diretamente os 2 pontos, Suzy. O primeiro, que ele estaria atacando a natureza ilícita, ou seja, ele está sancionando um ato ilícito, que o dano ambiental é um ato ilícito,
Então, geralmente, a crítica vai por esse item também. E a ideia é de que nós estaríamos legalizando o ilícito, exatamente isso. Você cria uma espécie de direito de poluir, e aí, se você poluir, paga tanto. Então, realmente, tem sido muito criticado pelos tributaristas, inclusive por mim, e por outros, justamente esse aspecto. Tá? Então, acho que você acertou em cheio, mas é uma ideia que é recorrente, ela vai e volta nesse sentido, criarem um imposto sobre o dano ambiental. A sugestão alternativa é a criação de multas. Causou dano ambiental, multa, tipo Mariana, né? Aquele caso lá da mineradora, lá da Vale em Mariana. O problema da mineradora e da taxa é que as taxas, elas têm um valor fixo. Então, o poluidor ele praticamente não se importa de pagar as taxas. O valor é tão baixo que não vale a pena ele tomar as medidas de precaução para se proteger. Por isso que eles querem criar imposto, né? Os ambientalistas lutam por impostos verdes, porque o imposto teria um impacto financeiro muito maior do que uma multa ou uma taxa. E as multas também têm essa questão da proporcionalidade, então é muito difícil calcular a multa. E multa tem que provar, muitas vezes, a intencionalidade e assim por diante. No caso tributário, nem tanto, né? Então é muito difícil. E realmente eles estão tentando encontrar um outro meio. Mas pelo nosso sistema não é possível, a não ser que altere a Constituição. Aí teria que colocar no texto constitucional essa ideia da multa ambiental, do imposto ambiental. Teria que ter um artigo no texto constitucional expresso, criando uma alternativa. Alguém poderia até dizer que isso fere o conceito constitucional de tributo, seria uma emenda constitucional inconstitucional. Mas eu acho que você pegou bem os elementos técnicos do problema. Surge qualquer imposto, tributo novo, a gente faz essa análise. E você acertou nesse caso aí. Tá? Não sei se mais algum colega tentou, mas eu queria mencionar que na prova o conceito de tributo cai. Tá? Então, isso que eu gostaria de mencionar. Deixa eu colocar aqui um lembrete. Eu estou com bastante medo dessa gravação mesmo, porque hoje está meio diferente o negócio. Vou botar um lembrete aqui para vocês, para dizer que isso aqui cai na prova. Deixa eu colocar um símbolo aqui. Tinha um que eu colocava, mas agora não sei qual é. Vou botar um Smart Art aqui. Aqui, uma foto. Ó, vou botar aqui, ó. Pra vocês lembrarem. Tá, como cai na prova é diferente, né? Mas cai. Certo? Bem, se não tiverem alguma dúvida sobre o conceito de tributo, eu vou seguir a matéria. Tá? Alguma dúvida? Não? Então, eu vou seguir aqui, ó. Depois do conceito de tributo, nós começamos as fontes do direito tributário. Aí vocês podem ver no material de vocês que vocês têm muitas lâminas aqui, ó. Podem ver que são muitas lâminas sobre fontes do direito tributário. Tá? Todo esse material aqui deve ter, ó, daqui até o final, ó, vocês têm aqui umas 27 lâminas sobre fontes. Tá? 27 lâminas sobre fontes. Então, nós vamos ter aí muitas aulas sobre fontes de direito tributário. Nós vamos começar com a Constituição. Tá? Não com o direito internacional, mas com a Constituição. Quais são as características
da Constituição como fonte do direito tributário. Claro que a gente poderia começar com outras, fontes materiais, fontes isso, fontes aquilo, mas o que nos interessa aqui é a Constituição, certo? A Constituição brasileira, em matéria tributária, ela é extremamente analítica, tá? Ela traz o conjunto de competências tributárias e as limitações ao poder tributário. Isso faz com que, sobremaneira, a nossa jurisdição constitucional ela seja ampliada e a interpretação tributária ela seja importantíssima. Então, isso que eu queria que vocês gravassem, e a seguir eu vou descrever esses pontos. Primeiro, que a Constituição tributária é muito analítica e que essa Constituição se divide em duas fases, em duas frontes, em duas partes. O poder de tributar e as limitações constitucionais ao poder de tributar. De um lado, nós temos as competências tributárias e de outros princípios constitucionais tributários. Isso faz com que a nossa jurisdição constitucional ela seja muito ampliada. A partir daqui, eu vou tentar desenvolver essas ideias, mas as ideias que eu quero que vocês gravem são essas 4. Tá? Se vocês gravarem essas 4 ideias, está perfeito. O restante, tudo é descrição dessas 4 ideias. Certo? Então, eu vou começar a descrever agora. Deixa eu mostrar para vocês, vocês devem já conhecer, né, claro, mas eu aproveito para mostrar o texto da Constituição Federal para nós olharmos juntos e eu mostrar isso que eu estou falando. Então, meu primeiro argumento é que a Constituição Federal ela é muito analítica. Aí, esse texto aqui está cheio de alterações, ó, podem ver. Mas aqui começa o título 1 da tributação e do orçamento e o capítulo 1, que é o Sistema Tributário Nacional. Então, é a partir daqui que nós vamos estudar. Dê só uma olhada. Ó. Aqui nós temos do artigo 145 até, aí vai. Ó, 145 vai, 150 vai, 153 e aí vai. 156, e vejo que são artigos muito amplos, né? Muito detalhistas, e muitas com alterações. E depois vem a repartição de receitas tributárias, aqui, ó, 157 e assim por diante. Então, podem notar que só o sistema tributário, o capítulo do Sistema Tributário Nacional, ele tem muitos dispositivos em matéria tributária que nós vamos estudar. Quer dizer, o objetivo da nossa disciplina é estudar esse dispositivo. A nossa Constituição, portanto, ela é analítica. Analítica significa ela divide em partes. É diferente de uma Constituição sintética que une. Como a Constituição alemã, a espanhola, a italiana. Por exemplo, a italiana tem 2 dispositivos em matéria tributária. A alemã deve ter 1, 2 no máximo. A mesma coisa a francesa. Então, a Constituição brasileira, o que ela fez? Ela praticamente constitucionalizou todo o direito tributário. Em outros países do mundo, o direito tributário fica na legislação infraconstitucional. No Brasil, fica na Constituição, em matéria, em nível constitucional. Isso vai ter consequências. Por quê? Primeiro, toda matéria tributária praticamente vai ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é a jurisdição constitucional e vai analisar. Então, essa é a primeira característica. Muito do que nós vamos ver em direito tributário parte de um juízo sobre constitucionalidade daquela norma. Alterou qualquer coisa praticamente em direito tributário, a primeira pergunta que nós faremos no nosso raciocínio é a seguinte: isso é constitucional? Está conforme o texto constitucional? Então, isso que eu queria que vocês gravassem como consequência disso que a gente vai ver. Qualquer alteração constitucional, por exemplo, há uma proposta de alteração da isenção de dividendos no Brasil hoje. Primeira pergunta que vocês farão: isso é constitucional? Fere algum princípio constitucional, alguma competência? Em outro país do mundo, ele faria uma pergunta diferente. Será que isso é permitido na lei? Veja, na lei.
aqui nós perguntamos na Constituição. Como é na Constituição, a gente pergunta se é matéria constitucional, se está no STF ou não. Então, a segunda questão que eu queria que vocês colocassem no raciocínio jurídico de vocês. Tá, mas será que eu posso entrar com uma ação constitucional? Uma ADI, um ADC, as ações constitucionais, um mandado de segurança? Porque se fere o texto constitucional, eu posso reclamar. E eu vou utilizar os instrumentos do processo constitucional. Seja o difuso ou o concentrado. Então, esse é o segundo raciocínio que eu queria que vocês tivessem. De outro lado, o texto constitucional estabelece as competências, aqui ó, vocês têm as competências, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios podem instituir as competências, ó, cabe a lei complementar dispor sobre competência. Vocês vão ter regras sobre competências. A União poderá, mediante lei, instituir empréstimo competente novo. Depois vem as limitações ao poder tributário. Então, nós temos, de um lado, as competências e, de outro, as limitações às competências, que são as limitações ao poder tributário. Vejo que é bem importante aqui esse dispositivo. Esse 150 aqui é talvez o mais importante que vocês verão, certo? E depois vem os impostos em si, que também tem a ver com a competência. Competência para criar, compete à União. Então, são as competências. Compete aos estados, aí tem as competências. Depois, compete aos municípios, e aí vem as competências. Ok? Alguma dúvida? Não? Eu vou seguindo, então. Então, voltando lá ao nosso PPT. Nós temos que a Constituição é muito analítica, tem muitos dispositivos, ela estabelece o poder de tributar e as limitações constitucionais ao poder de tributar, ou seja, as competências tributárias e os princípios constitucionais tributários. E ela vai trazer, como consequência, uma jurisdição tributária expandida, ou seja, nós vamos ter muitos casos tributários no texto constitucional, certo? E isso vai nos exigir uma interpretação tributária mais refinada. Então, o que nós vamos treinar durante o semestre? Esse raciocínio tributário, essa interpretação tributária, tá? Que vocês devem fazer, provavelmente, em outras disciplinas. Isso aí, com certeza, vocês devem estar fazendo. Como consequência disso tudo que eu falei para vocês, ocorre que o Supremo ele é muito destacado em matéria tributária, pelo que eu falei de vocês. Eu falei a vocês, né? Aí, deixa eu colocar para vocês aqui o site do Supremo. Vocês são super acostumados, né, com o site do Supremo. E aí tem aqui, Supremo é o guardião da Constituição Federal, os ministros, as decisões em 2019, vejam, 115 mil decisões em 2019. É muita decisão. Se for dividir por 11, daria o quê? 15 mil decisões, 11 mil decisões, não, 10 mil decisões por ministro, né? É muita decisão. Claro que o ministro não consegue decidir 10 mil casos. Eu fui julgador do CARF, me matava para julgar 20, 30 por mês. Era uma loucura, né? 20, 30 casos por mês era um horror, eu ficava enlouquecido. Imagina 10 mil. Isso aqui é uma estrutura gigantesca. Até muitos questionam a pessoalidade das decisões aqui do Supremo. Aí tem os julgamentos históricos aqui, eu teria que olhar a composição. Mas se vocês forem pegar aqui, por exemplo, eu poderia pegar na jurisprudência, né? Uma vez eu coloquei aqui,
Jurisprudência, coloquei a palavra tributo. Apareceram, sem mentira nenhuma, vocês podem testar aí. Ou coloquem tributário. Apareceram 1 milhão de casos, 1 milhão de julgados em toda a história do Supremo. 1 milhão. Tá? A palavra que mais aparece no Supremo é a palavra tributo. A palavra tributária, né? Claro, no penal deve ser outro termo. Mas em direito tributário, a palavra tributo é a que mais aparece. Aí, se vocês forem olhar as teses de repercussão geral, que vocês conhecem, né? As teses de repercussão geral, vocês vão ver aqui, ó, conjunto de teses com repercussão geral. Vou colocar aqui para vocês. Ó, o que eu fiz? Eu simplesmente botei ali e coloquei em repercussão geral. Não sei se vai acompanhar ali, ó. Só peguei aqui, ó, tese de repercussão geral, eu não fiz nada. A primeira tese é tributária. Podem olhar ali, ó. É inconstitucional o artigo 7º da Lei 10.865, que acresce a base de cálculo da denominada PIS, COFINS de importação, valor do ICMS. É a primeira tese de repercussão geral. Aí, que aparece ali em ordem, né? A segunda, que foi julgada ali, ó, normas relativas à pressão e decadência em matéria tributária. Aí a terceira, são inconstitucionais os parágrafos que tratam da pressão e decadência em matéria tributária. Quarto, eu não estou fazendo de propósito, mas é o que está aparecendo aqui, ó. Quarto, é inconstitucional a lei 118 que trata da homologação no prazo de 5 anos. O direito tributário, podem ver, segue ali, oitavo, ó. Contribuição sobre o lucro. O direito tributário, como tem essa característica de ser extremamente destacado no texto constitucional, e o texto constitucional ser tão analítico, o que acontece? Acontece que acaba sendo objeto de muitos conflitos em matéria tributária. Tá? Aí ele acaba sendo objeto de muitas tarefas em matéria tributária. Certo? Tudo ok? É assim em outras disciplinas? Não. A Constituição é tão importante assim? Médio? Não? Me escuta? Ah, tá. Obrigado. Professor, em Bem, constitucional é muito importante, né? Por exemplo. não, constitucional é. Mas em civil, penal também? Também? Não, acho que... também. Também. Agora, o que acontece aqui, então? Nós temos que o direito constitucional é muito importante. O raciocínio, como eu comentei para vocês, ele parte de uma pergunta tributária constitucional. Qualquer alteração, vocês vão olhar dentro desse ponto de vista. O trabalho que eu fiz no ano passado do TDE era sobre empréstimo compulsório e perguntava se é possível empréstimo compulsório para arrecadar recursos para a pandemia. Essa era a pergunta. Tá? Claro, esse ano a gente não vai fazer isso. Esse semestre, né? Mas se não se importarem, já vou seguir aqui também. E aí eu vou seguir para as emendas constitucionais. Tá? Nas emendas constitucionais, o que nós temos? Nós temos uma Constituição, e essa Constituição será alterada, né? Ou há uma proposta de alteração. Então, quem altera a Constituição é a emenda constitucional. Como altera? Por meio de proposta de emenda à Constituição, PEC. Então, pode alterar, como altera? Por PEC. A PEC tem seu fundamento na ideia de poder de reforma. Esse poder de reforma está previsto, de certa forma, no artigo
no artigo 59, inciso 1, da Constituição Federal. Tá? O artigo 59, inciso 1, vai tratar do poder de reforma e, no seu artigo 60, ele vai trazer os limites ao poder de reforma. Aqui que me interessa. Tá? Porque digamos que vem uma PEC, ó, PEC da criação do empréstimo compulsório para fazer face aos gastos da pandemia, ou PEC da reforma tributária, ou PEC da reforma X ou Y, PEC da CBS. Toda hora em direito tributário tem uma PEC em matéria tributária sendo analisada. A primeira observação que vocês farão é a seguinte: esta PEC, essa proposta, é constitucional? A primeira pergunta. É constitucional essa alteração? E ela tem que obedecer os limites constitucionais. Então, ela tem que olhar o 59, inciso 1, mas tem que olhar especialmente os 60, parágrafo 4, incisos 1 a 4, que eu coloquei ali na tela. Então, sai uma PEC, uma proposta, né? Não é emenda ainda. Sai a PEC. Os deputados, senadores, irão olhar se essa PEC ela cumpre os 60, parágrafo 4. E o 4 dirá o seguinte, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a autonomia financeira, ou seja, a forma federativa de Estado, ou se eu vou eliminar, por exemplo, os tributos. Imagina se eu elimino os impostos estaduais ou os impostos municipais. E isso liquida a autonomia financeira. Então, não pode. Então, esse é um dos primeiros pontos que é analisado sempre que tem alguma questão relativa à mudança de impostos. Na reforma tributária, podem acompanhar. A primeira pergunta que é feita na reforma tributária é se a reforma fere a forma federativa de Estado, ou seja, a autonomia financeira dos estados e municípios. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação de poderes. E quarto, o mais importante aqui, os direitos e garantias individuais. Tá? Então, esse inciso 4 do artigo 4º, do artigo 60, é o mais importante que vocês vão utilizar. Por isso, até eu marquei ali em destaque, ali, podem ver que está em destaque em vermelho, que vocês vão usá-lo com mais importância. Bem, o artigo que trata dos direitos e garantias individuais é o artigo 5º. Para nós, os direitos e garantias individuais do contribuinte, eu marquei ali, ó, indivíduo e contribuinte, estarão no 150 do texto constitucional que eu mostrei para vocês antes ali na tela. O caso começa, ó, é importante acompanhar o caso. Vejam só. O caso, ele é importante. E ele mostra a primeira vez que essa discussão apareceu. Ela aparece numa proposta de emenda. Se não me engano, é a emenda constitucional número 3. E aí, pela primeira vez, surge essa dúvida, se aquela emenda constitucional era inconstitucional. O caso foi julgado no Supremo, aparece ali, ó, na ADI, Ação de Direito de Constitucionalidade, no Tribunal Superior do Distrito Federal, o ministro Celso de Mello, que se aposentou esse ano. E se referia ao IPMF, ao Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Então, o que aconteceu na época? Na época, o governo estava preocupado com a saúde. Preocupado com a saúde, houve uma proposta de um médico na época, muito famoso, que era o Adib Jatene, cardiologista famoso, de criar um imposto para financiar a saúde. A saúde estava um caos naquele período. E aí ele propõe um imposto provisório sobre movimentação financeira, esse imposto depois virou contribuição provisória sobre movimentação financeira. Tá? Por que virou contribuição? CPMF, né? Não sei se você recorda essa expressão, CPMF. Porque imposto, o dinheiro não é vinculado. Na CPMF, na contribuição, o dinheiro é vinculado. Então, não vinculado, o dinheiro vai para pagar qualquer despesa. Contribuição, o dinheiro vai para aquela destinação. Então, poderia ir só para a saúde. Isso vocês vão ver depois, não precisam saber agora. Tudo que eu estou falando agora eu não cobro. Tá?
essas informações aqui não são relevantes para a prova, só para vocês terem uma ideia do caso. Depois, quando se criou esse imposto provisório sobre movimentação financeira, IPMF, que é o avô, é o pai da CPMF, na verdade, é o pai da CPMF, tinha uma regra lá na emenda que dizia o seguinte: eu posso cobrar imediatamente. Era um caos a saúde na década de 90. Melhorou muito, né? Mas tem muito a ser feito ainda, mas na década de 90 era um caos. E aí, a ideia era cobrar o quanto antes para resolver o problema da saúde que estava em situação caótica. Aí decidiram cobrar imediatamente o imposto. Claro que os contribuintes se insurgiram e disseram: não, mas como é que vai cobrar imediatamente? Eu tenho que me planejar, isso aí tem custo para mim. Isso fere, até tem escrito ali o princípio da anterioridade, que vocês vão ver muitas vezes durante o semestre, é a primeira vez que vocês estão escutando essa expressão, anterioridade. E aí vocês vão ter esse princípio aí com mais clareza depois, mas o princípio ele diz o seguinte: se eu instituo num exercício, eu só posso cobrar no próximo. É algo bem lógico, né? Eu não posso pegar ninguém de surpresa. Tipo, vou fazer uma prova surpresa agora. Na minha época de aluno tinha isso, né? Já tiveram prova surpresa? Teste surpresa? Teve isso? Nunca tiveram? Na minha época de aluno tinha. Hoje tem teste surpresa, valendo nota. Hoje tem prova surpresa. Hoje não tem mais, tem regras, né? Eu chego aqui, deixo o plano com vocês, deixo a data das provas, cumpro o que eu estabeleço, não tem nada de surpresa. No direito tributário, a regra também é vedação da surpresa. Não, se vai criar um tributo, não pode ser de surpresa. Se vai criar agora, vai cobrar planejado, daqui a um ano, só no próximo exercício. E eles criaram no mesmo exercício. Aí, o que acontece? Esse princípio da anterioridade está na Constituição. Aí vem uma emenda constitucional e diz: não precisa respeitar o princípio da anterioridade nesse caso. Tá, veja só, o princípio está na Constituição, vem uma emenda e diz: não precisa. Há um confronto entre o princípio da Constituição e a emenda. Aí a regra que nós temos que estabelecer é como é que a gente resolve esse conflito, né? Aí alguns dizem: pode, porque uma emenda constitucional pode alterar a Constituição. E a visão que prevaleceu diz o seguinte: os princípios do artigo 150, esse princípio da naturalidade, está protegido pelo 60 parágrafo 4, e, portanto, os direitos fundamentais dos contribuintes são cláusulas pétreas e não podem ser alterados, e formam um verdadeiro estatuto do contribuinte. Aqui que eu gostaria que vocês guardassem o que é importante. O que é importante é o seguinte: os princípios do artigo 150 estão protegidos pelo 60, não podem ser objeto de cláusulas pétreas, se configuram como direitos fundamentais do contribuinte, num verdadeiro estatuto do contribuinte, e, portanto, são cláusulas pétreas. Tá? São cláusulas protegidas. Ok? Então, essa é a ideia fundamental aqui no campo, nesse caso aqui. Os dispositivos que estão no 150 são cláusulas pétreas, fazem parte do Estatuto do Contribuinte, estão protegidos e não podem ser alterados. Então, aqui, quando o texto falava de direitos e garantias individuais, fala tanto do 5º quanto do 150, tanto do indivíduo em si quanto do contribuinte. Esse foi o resultado dessa lei famosa que julgou o caso. Tá? Vou deixar um caso para vocês aqui também, um exercício, para que vocês possam analisar. Certo? Exercício. Bom, na sua opinião, a PEC, eu já vou usar a abreviatura, né? Na sua opinião, a PEC que estabelece a cobrança retroativa
do imposto sobre grandes fortunas é constitucional? Eu vou colocar também, para vocês verificarem, na verdade, vocês já poderiam ir direto, mas eu vou colocar aqui. Coloquei aqui, ó, artigo 150, inciso 5. Então, analisem com base Vocês estão me escutando? Não? Estavam escutando? Sim, professor, estou te escutando. Estavam escutando? Ah, eu estou te escutando, professor. Alô? Eu que não escuto. Bem, tentem fazer em 10, 30 segundos esse caso. E eu vou só revisar aqui a parte de som aqui, tá? Enquanto vocês analisam aqui rapidamente. E aí eu já corrijo para vocês.
Bem, então só encerrando aqui esse exercício, a resposta seria a mesma, ou seja, com base na Lei 939, não é possível PEC que afete o princípio da irretroatividade. Ela não pode cobrar sobre valores anteriores. Nem pode cobrar imediatamente, que fere o princípio da anterioridade, e nem pode cobrar períodos anteriores, que fere o princípio da irretroatividade. Nos dois casos, a ofensa ao princípio do texto constitucional aqui. Ok? Então, essa é a ideia. Não sei se ficou um pouco claro, muito confuso hoje. Hoje está meio confuso, né? Já começou meio atrapalhado aqui. Não sei se tem alguma outra questão. Só para retomar, então, o que nós vimos hoje, certo? Nós vimos a revisão do direito tributário lá no Conselho de Tributo. Vimos que ele tem 5 aspectos. Vimos um caso, que é o caso de um imposto sobre dano ambiental, que fere o elemento, que é o elemento de não ter sanção de ato ilícito. Depois nós vimos as fontes de direito tributário, começamos com a Constituição, e com 4 ideias que eu queria que vocês marcassem muito bem. A ideia é que a Constituição Federal é analítica, que ela se divide em competências tributárias e limitações constitucionais ao poder tributário, e uma jurisdição constitucional forte, com vários problemas, e a gente tem várias questões ali. Depois que existem as emendas constitucionais, e as emendas constitucionais não podem alterar o texto constitucional no que for considerado cláusula pétrea. E cláusula pétrea, para nós, são os direitos fundamentais do contribuinte, que estão no artigo 150. Então, o artigo 150 é a cláusula pétrea. Essa é a ideia mais importante. Daqui para frente, nós vamos analisar todas as leis e alterações legislativas conforme o artigo 150. Se houver qualquer violação ao 150, a norma é inconstitucional. 2 exemplos. O princípio da anterioridade, que foi atacado pelo IPMF e foi declarado inconstitucional. E esse exemplo que eu dei para vocês aqui do imposto sobre grandes fortunas, que queria atacar a retroatividade, né? A irretroatividade, também foi declarado inconstitucional. Mas tem milhares de casos, certo? Então, isso que eu queria que vocês gravassem, o nosso raciocínio vai seguir nesse caminho. Claro que a gente vai acrescentando outros elementos, mas esses 2 raciocínios aí que eu passei para vocês, eles vão ser a base de qualquer argumentação. Então, sobre esses pilares, vocês vão construir aí o raciocínio de vocês. Na aula de quinta-feira, nós veremos as leis complementares. As leis complementares estão previstas no artigo 53 do texto constitucional, tá? E nós vamos analisar com calma depois as leis complementares na próxima aula. Então, a próxima aula é dedicada, quinta-feira, à questão das leis complementares, suas funções e os conflitos entre leis complementares e leis ordinárias. Então, se vocês tiveram nessa aula o conflito entre emenda e Constituição, a próxima aula é dedicada ao conflito entre lei complementar e lei ordinária, tá? Professor Então, Paulo, com se o isso senhor eu me permite queria fazer encerrar uma aqui por hoje. perguntinha. Eu não sei se está falando. Tem como escrever, Arthur? Eu não estou escutando hoje. Fazendo aqui um malabarismo para tentar acompanhar, mas eu não estou conseguindo escutar, não sei por quê. Meu som não está funcionando.
Ah, ótima pergunta. PEC dos precatórios. Muito boa pergunta. No caso, só para recordar, né? PEC dos precatórios pretende parcelamento do pagamento dos precatórios. Tá? Teria que ver se isso fere algum princípio constitucional. A pergunta é muito boa. Qual o princípio constitucional que poderia ser violado? Se eu fosse eleger o mais importante, eu olharia... Como é que eu olharia? Ó, sai a PEC dos precatórios. Eu tenho um precatório da União. Acho que... Não sei, tem algum problema. A primeira coisa que eu vou verificar é a constitucionalidade. Na constitucionalidade, não pode alterar o 150. Eu olharia o 150 e olharia, ó, qual item de 150 que poderia estar sendo ofendido. Na minha opinião, aqui, ó, seria o efeito confiscatório. Então, alguém pode alegar que é inconstitucional porque fere o princípio de vedação de confisco. E eu vou dar minha opinião pessoal. Eu acho que ela não é inconstitucional, tá? Na minha opinião. Pode ser injusta, etc., mas não é inconstitucional, porque já tem parcelamentos precatórios de diversas formas no texto constitucional. E tem várias emendas, né? É um problema sério esse. Mas eu também vou dizer que não li ela com toda a intensidade, né? Mas eu posso olhar com mais calma também para quinta-feira, Arthur, tá? Mas a minha primeira opinião é o seguinte: se ela for ferir, fere o 154, que é o efeito de confisco. Na minha opinião pessoal, não fere, porque já tem essa questão dos precatórios no texto constitucional, né? Ó, já tem até alguns casos aqui que falam de precatórios. Ó, no prazo de 10 anos, permitida a cessão. Tem alguns casos, então, não sei se é inconstitucional, tá? Na minha opinião, talvez não. Mas a questão é boa. Certamente vai para o STF, isso aí, eu concordo contigo. Esse é outro raciocínio da aula. Provavelmente vai acabar no STF ou por aí vai. Então, eu concordo contigo. Vai acabar o tema no STF, tá bom? Então, eu agradeço muito a participação de todos aí, principalmente do Arthur e da Suzin. E voltamos na quinta-feira. Infelizmente, hoje estava meio agitado aqui o aspecto tecnológico aqui, tá bom? Então, um grande abraço, agradeço muito. Até quinta-feira, então. E se inscrevam, por favor, na maratona, tá? Eu vou ficar realmente muito feliz com quem se inscrever e vou tentar dar o máximo de apoio aos que se inscreverem, tá bom? Um grande abraço, até quinta-feira. Obrigada. Tchau, professor. Tchau.